Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da creche obscura do Tio Lu. E hoje nós vamos falar sobre o Free Fire, um jogo que fez maior sucesso no Vietnã e com o tempo veio aqui para o Brasil e se tornou um fenômeno mundial em 52 países. E hoje vamos contar a história desse jogo estranho, que veio muitas polêmicas sobre esse jogo. Então vem aqui comigo e nós vamos conhecer mais sobre o lado oculto desse jogo. Como eu não entendo nada de Free Fire, eu vou deixar que um canal chamado Somos Doidos conte isso para vocês e veja e tirem suas próprias conclusões sobre esse jogo. Então vamos lá, veja o vídeo e depois eu direi o que acho sobre esse jogo. Mas prestem atenção, hein? Esse vai ser bem interessante. Vamos lá. Vejam o vídeo e se surpreendam com o que eles vão contar. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que é o Free Fire, tá ligado? Não sei se eu falei certo, entendeu? Mas é esse jogo. Vamos estar analisando esse jogo. E, mano, é um bagulho assim, antes de começar o vídeo, não tô querendo dizer que esse jogo é do capiroto. Ah, não sei o que, o canal Somos Doidos tá esculachando o jogo, pá. Não, rapaziada. Eu só quero mostrar pra vocês os bagulhos estranhos que eu percebi nesse jogo, entendeu? Então assim, fica com vocês, comenta embaixo aí o que você acha, o que eu vou falar aqui nesse vídeo, vocês comentem embaixo, eu quero ver a opinião de vocês, beleza? Então não se esqueça de comentar embaixo. A parada é o seguinte, vamos estar analisando esse jogo e que, assim, é muito estranho, rapaziada, porque parece que esse jogo traz alguma imagem obscura, tá ligado? Uma imagem obscura, beleza? Então, sem relação, vamos analisar esse jogo, beleza? A parada é o seguinte, logo de início, aparece essa imagem na tela, tá ligado? Assim que você entra no jogo, de início já aparece essa imagem. E se você prestar atenção, rapaziada, essa imagem parece um olho, tá ligado? Como assim, mas parece um olho? Calma, vou te explicar. Parece um olho, tá ligado? Aí eu te pergunto, não parece aquele símbolo olho de Horus, acho que é assim, tá ligado? Que fala. Mas eu vou estar colocando aí na tela pra vocês verem como parece. Será que não é alguma coisa obscura que o criador quis trazer ou não, tá ligado? É muito estranho, tá ligado? Mas enfim. E aí, vocês acham o quê? Será que não é essa imagem? O famoso olho de Horus que fala, que é o bagulho do capiroto lá, sei lá, mano. Então, logo de início, como vocês podem ver, já apareceu um bagulho estranho, tá ligado? Muito estranho isso aí. Mas enfim, é a minha opinião e eu quero ver a opinião de vocês, tranquilo? Calma, não acabou por aí. Agora eu vou estar mostrando pra vocês essa imagem. Mano, agora essa imagem aqui tem muita coisa estranha mesmo, tá ligado? Vamos analisar. Primeira coisa, assim que no dia que eu baixei esse jogo, a primeira coisa que eu notei de estranha foi o quê? Bem aqui no canto, rapaziada, tem um quê? Um triângulo, tá ligado? Aí você deve estar se perguntando, caramba, esse é um triângulo, o que isso tem a ver sobre o bagulho de capiroto? O que isso tem a ver sobre o lado obscuro? Calma, vou explicar pra vocês. Como você pode ver, o formato é o quê? Triângulo. Aí eu te pergunto, será que esse triângulo não é o famoso, aquela imagem do Iluminático, não sei, é Illuminati, tá ligado? Como você pode ver, eu vou estar colocando aí pra vocês verem. Olha só que bagulho estranho. Pode ser, sei lá, coisa da minha cabeça, só que é muito estranho, mas vocês têm que concordar comigo que é uma parada muito estranha, tá ligado? Então, como vocês podem ver, é um triângulo. Aí eu te pergunto, será que não é o famoso Illuminático? Entendeu? Como vocês podem ver aí? E é um bagulho estranho, por que o criador não fez uma casa, tipo essa aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, que eu tô mostrando pra vocês. Por que não fez uma casa desse tipo, tá ligado? Normal. De vez de fazer assim, ele pegou e fez esse triângulo em cima da casa. Então é um bagulho estranho. Será que não é alguma mensagem obscura no jogo? Aí fica com vocês aí, rapaziada. Beleza, a primeira coisa estranha é esse triângulo aí que parece o símbolo do Iluminático, a famosa pirâmide, tá ligado? Beleza. Agora, vamos analisar outra coisa. Como vocês podem ver aqui na água, tem uma caveira, rapaziada. Mano, vou dar o zoom pra vocês poderem ver melhor. Agora analisa comigo, presta atenção. Tem uma caveira na água, rapaziada. Ó, aqui fica o olho, tá ligado? Aqui dá pra você ver o olho, beleza? Então é um bagulho estranho, uma caveira na água, entendeu? Então é com vocês aí, vocês acham o que, rapaziada? Que é estranho, tá ligado? Agora, será que é uma imagem obscura do jogo? Entendeu? Aí não sei, tá ligado? Mas, como vocês podem ver, tem um olho aí. Você pode ver os dois olhos, né, mano? E se você olhando direito, é uma caveira, tá ligado? Então é muito estranho isso. Beleza. Analisamos a pirâmide, aquele triângulo lá que parece o símbolo do Iluminático.
essa caveira que apareceu na água, beleza? E se você olhar lá no fundo, mano, tem o quê? Uma torre, rapaziada. Lá no fundo tem uma torre, repetindo. Tem uma torre, tá ligado? Ah, Wes, o que tem a ver uma torre, mano? O que tem a ver a torre no... O que é isso? O que você tá querendo dizer? Calma. Se você assiste o canal do Tio Lu, ele fez um vídeo analisando a intro da Copa do Mundo, tá ligado? Aquela abertura da Copa do Mundo. E ele viu uma torre lá. Só pra eu ter uma noção do que é essa torre, não... lembrando, rapaziada, não tô querendo dizer que o jogo é do Satã, tá ligado? Só tô mostrando a minha opinião pra vocês, tranquilo? Então eu vou mostrar pra vocês um pedaço do vídeo do Tio Lu falando um pouco sobre essa torre aí. Aí vocês tiram a sua conclusão aí, tá ligado? Fica um vídeo dele aí. A essas duas torres. O que essas duas torres representam? Dentro do ocultismo, essas torres simbolizam esta carta. Ela representa uma transformação, uma mudança súbita de maneira bruta, ou seja, algo que vai mudar de uma hora para outra. Esta carta, dentro do ocultismo, não representa uma coisa boa. Os seus significados variam e ao mesmo tempo levam ao mesmo lugar. Conformação que nenhum reduto é inteiramente seguro. A desgraça do sucesso, rapidez de integração e ajuste, perspicácia na visão da realidade de algo, confusão à sua volta, fim do ciclo antigo para o começo de um novo ciclo, transformação drástica e problemas imprevistos. Esta carta dentro do tarô prevê perdas muito altas. Qual será a mensagem que eles desejam passar com essas duas torres aí? Beleza, rapaz, você viu o vídeo aí? E aí eu te pergunto, será que essa torre tem algo a ver? Será que é uma imagem? Será que é um lado obscuro? Será que quer dizer alguma coisa, rapaziada? Né? Aí fica um mistério, tá ligado? Beleza, vamos analisar aqui, não acabou ainda, calma. Se você prestar atenção, tem uma águia, tá ligado? Não sei se é um pássaro, tá ligado? Vamos falar águia, beleza? Tem um pássaro, isso, vou falar pássaro, melhor. Aí eu te pergunto, por que tem a ver isso também? O que o pássaro tem a ver com isso? Beleza, vou mostrar pra vocês um outro vídeo do Tio Lu explicando essa águia. Acho que é uma águia isso aí, tá ligado? Essa águia, entendeu? Então fica com o vídeo do Tio Lu explicando melhor pra vocês. A águia é um símbolo de poder também, é um símbolo de dominação. Não é à toa que o símbolo da Roma antiga, né, do César, era uma águia. E aí, rapaziada, vocês viram? Estranho pra caramba, né? Será que é uma imagem obscura do jogo? Esse símbolo aí, essa águia, esse triângulo, essa torre lá no final. E aí fica com vocês, beleza? Mas agora, além disso, não acabou ainda, mano. Tem mais coisa estranha, tá ligado? Tem um parceiro meu aí, e eu não sabia dessa fita, tá ligado? Foi ele que me avisou no Facebook, entendeu? Falando que alguns youtubers percebeu, na hora que tava jogando, um personagem, tá ligado? Vamos dizer um personagem. Aí você deve estar perguntando, mano, isso aí deve ser normal, Wesley. Deve ser normal isso aí, calma. Esse personagem não era o personagem como se fosse no jogo, tá ligado? Era o que? Ele percebeu lá no fundo um bagulho preto, tá ligado? Era um corpo humano, só que tava tudo preto, como vocês podem ver na imagem aí que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então é o seguinte, o inscrito, eu não sabia disso, lembrando, ele pegou e avisou pra mim. E agora ele vai falar pra vocês exatamente o que é, tá ligado? Que eu também não sabia disso, então ele vai explicar pra vocês aí, tranquilo? Então fica com o vídeo dele aí. Salve, caveira, tamo junto, meu irmão. Tô passando aqui só pra avisar, mano, da suposta né, que tava tendo no Free Fire, no Outpost. Vocês perceberam que a voz dele está muito diferente? Foi mal, é que eu não resisti, achei muito engraçado. Mas deixa de frescuragem, vamos voltar para o vídeo. Beijo. Ai meu Deus do céu, a gente tá aqui, ó. Foi mal pessoal que eu não resisti mais de frescuragem, vamos voltar pro vídeo. Irá ver, né? Irá ver passar vultos em casas, vultos em árvores. No Free Fire, né? Ele às vezes aparece inteiro em pessoa mesmo. Mano, tá sinistro, mano. Vai aí no canal aí do Somos Doidos aí, tá ligado? Que o mano descobriu umas paradas aí do jogo, tá ligado? Eu também descobri. No canal tá aí na descrição, valeu, é nóis e... Então, rapaziada, é isso aí. E aí, o que vocês acham? Será que há imagens obscuras ou não significa nada? Mas entre nós esse bagulho é muito estranho, tá ligado? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, 30 likes nesse vídeo. Ei, tá ficando doida? Eu que vou encerrar esse canal. Tá doida?
O cara quer divulgar o canal dele em cima do meu. Ele tá ficando doido, Eu que vou encerrar essa merda aqui. Bom, a minha conclusão é sobre o Free Fire. Tudo que é produzido por gente rica é do mal. Porque a elite controla tudo, a televisão, a rádio e até os jogos. Os jogos é para distrair vocês, para vocês ficarem só dentro de casa, só na internet, ficar viciado. Isso afeta muito a cabeça de vocês, eles botam muitas mensagens subliminares em todos os cantos. Como eu já acabei de falar. As coisas que a gente assiste na televisão, na rádio, isso tudo. Por isso, não estranhe não ter coisas estranhas nessa porcaria de jogo do Free Fire. Mas também tem vários jogos, mensagens subliminares do futuro, possíveis doenças. Tá tudo lá. Esses caras têm pacto com o demônio, e o demônio revela o que vai acontecer no futuro. Aí eles botam nesses jogos aí pra você pensar que é só um jogo, mas não é um jogo. Pode se tornar realidade um dia, as máquinas, as doenças futuras, o chip, as alta tecnologia, tudo que tá no jogo, hoje em dia, está se tornando realidade. Portanto, o mal está em todo canto. Então eu espero que não tenha nada em nada, pois tem até nos desenhos infantis que vocês pensam que são inocentes. Bom, é isso. O Free Fire é do demônio, como também o Minecraft também tem essas coisas de mensagem subliminar. Por isso, se vocês gostam de Deus, pare de jogar essas porcarias, é distração, para você não se concentrar no que realmente importa, em Deus. Portanto, está o meu conselho. E é assim, rapaziada. É nóis, fica com Deus, tamo junto e até o próximo vídeo. Ah, seu nojento, era eu que encerrar essa porra desse vídeo. O cara encerrou o vídeo aqui, o canal é meu, eu que tenho que encerrar meus vídeos aqui. Ele encerrou por mim, não gostei não. Mas tudo bem, tá aí os conselhos. E a única coisa que eu falo é... Bom, acreditar ou não acreditar é uma escolha. Os canais alternativos que não tem nada a ver com esse canal aqui de obscuridade. Mas peço a vocês que se inscrevam lá e dê essa forcinha. Se inscreva nos canais que você está vendo aí. E dê essa forcinha para que eu possa produzir mais vídeos. Não só aqui para o canal do Tio Forever, mas também para meus outros canais. Conto com vocês, sabe, galera? Se inscreva lá no meu canal, viu? E lembre-se, sonhe.